começar Temos assim. 50, temos quase 50 pessoas na sala. Bom, gente, esse é um evento do Comitê Industrial recém-formado da SBA, e a ideia foi não só marcar a criação desse comitê como um evento importante, como também sugerir um debate que foi aberto pela a ocorrência da pandemia, que nos pegou a todos de surpresa, mas que deve provocar mudanças na nossa vida, não só no comportamento individual, como mudanças nas nossas relações profissionais. Algumas delas em produção, tá certo? Tanto no setor industrial, na manufatura, quanto no agronegócio, tá certo? E nos serviços também. Então, a ideia foi chamar a discussão desse comitê industrial e dos painelistas, muitos dos quais pertencem ao comitê industrial, sobre como vai ser o pós-pandemia, né? Tá certo? Ou seja, como serão as novas relações, como será a nova produção industrial, agrícola e de serviços e diferentemente do que a gente tem visto até hoje, essas mudanças terão que ser discutidas em conjunto, ao invés de por iniciativas isoladas, né? Então, o que a gente espera dos nossos painelistas é que cada um nos dê, para começar, em 10 minutos, a sua impressão, o seu sentimento sobre o que será o pós-pandemia e, se é possível, tá certo? Para nós estabelecer um debate franco e direto, né? Para que a gente consiga discutir essas mudanças, né? Sem mais delongas, eu chamo o nosso primeiro painelista, que é o professor Carlos Eduardo Pereira. Muitos dos painelistas têm dupla ou tripla vinculação. O Carlos é professor titular da URGS, tá certo? É ex-presidente da SBA, e também é um membro ativo e vice-presidente do comitê do IFAC, e é diretor de operações da Embrapi. Então, tem o lado do governo, academia. Carlos, por favor. Está sem o vídeo, o áudio, Carlos. Deu. Está ouvindo agora? Tá, beleza. Mais uma questão dos desafios, falando de desafios, pandemia, pós-pandemia. Então, de novo, obrigado, Reinaldo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vários amigos. Né? Eu estava dizendo que, infelizmente, né, é pior se encontrar só virtualmente, seria muito mais agradável se estivéssemos em Santa Maria e pudéssemos, daqui a pouco, ter aquelas longas reuniões da SBA, que depois a gente vai para a janta, que tem que procurar o restaurante aberto, né? Vamos sentir falta disso, a gente vai estar acompanhando de casa agora. Mas, então, assim, como o Reinaldo falou, eu sinto como um papel duplo aqui, né? A Embrapi não é necessariamente governo, mas atua com fundos do governo, é uma sociedade privada sem lucrativa para apoiar a inovação industrial, mas também como professor da URGS. Eu vou tentar, até estou com o relógio aqui, tentar ficar no tempo, até tentar ganhar pelo menos um minutinho, apesar de ter vários slides, mas eu falo ligeiro e passo ligeiro, que é a questão das... Eu vou ter assim, automação na pandemia ou na pós-pandemia, né? E aí a questão dos desafios e das oportunidades que tem, né? Eu acho que na automação a gente está muito acostumado a isso, a gente sempre enxergar oportunidades que tem, né? E eu acho que uma das primeiras, né, na fala que o Reinaldo já fez e na própria divulgação, a gente tem mudança de interpretação, né? Quando a gente via umas fotos desse tipo antes da pandemia, né, olhando claramente a ideia era, robô industrial causa desemprego, né? Um monte de gente foi desempregada ali, que ficaram só com os robôs. Na pandemia a gente já olha a foto, com certeza quando você olhar a primeira já estava, opa, isso aí foi antes da pandemia, não tem ninguém de máscara, está todo mundo muito próximo, sem distanciamento social, né? E aí fica a questão, e obviamente fica essa reflexão que uma fábrica robotizada, automatizada, ela não tem esse problema de distanciamento social, ou seja, a tecnologia de automação pode ser vista como uma solução ali, uma possibilidade de oportunar que a gente continue produzindo, para evitar o desabastecimento, né? Então,
começa a ter esses outros lados. E aí é interessante, porque isso já é reconhecido, né? Eu estava até fazendo uma pesquisa, confesso que achei mais do que eu imaginava, eu queria pegar só alguns, então desde o Financial Times falando disso, né? Da automação e robótica sendo aumentada, assim, a oportunidade da pandemia aqui, do Jornal do Brasil, né? CIO, também a automação responde às demandas da pandemia, então a gente acaba vendo que, de certa forma, podemos dizer, bom, mas o nosso setor, então, teve a vantagem, né? Nós começamos a ser mais valorizados, mas, obviamente, infelizmente, para muitos, né, a gente continua a questão, por exemplo, a Folha de São Paulo falando do estudo aqui do Fórum Econômico Mundial, da pandemia acelera a automação do trabalho e vai eliminar 85 milhões de vagas, né? Volta ainda a ter a questão. Eu confesso que gosto mais, até como professor da área de controle de automação, ver que a visão que o robô cria mais emprego, né, do que ele retira, e certamente tira, e aí eu gosto muito disso, né, dessas questões, que eu acho, esse artigo aqui eu acho interessante, que procura falar um pouco não de criar só empregos, mas empregos decentes, né, o decent jobs, e eu acho que é uma questão que a pandemia trouxe, justamente começou a se pensar antes. Talvez a lesão repetitiva era uma questão, agora como falar de distanciamento, quão saudável é o meio ambiente de trabalho, né? Ele traz uma oportunidade, eu acho bem interessante. E aí eu vejo assim coisas como robôs colaborativos, né? O meio termo disso começa a ganhar, ao meu ver, mais ainda, né? Do ponto de vista de permitir postos de trabalho que tenham um distanciamento social, que permita, né, as pessoas trabalhar de forma saudável, sem os efeitos da pandemia. E, de novo, eu acho isso uma oportunidade para o nosso setor. Como o tema aqui era vinculado a 4.0, eu acho que isso é importante de não pensar só na indústria 4.0 no sentido da produção, né, na questão assim do fluxo de produção, mas pensar justamente na questão de servitização ou da engenharia digital. E aí a gente vê que uma das grandes vantagens, se é que pode dizer que tem vantagem da pandemia, né? Acho que vocês estão vendo que eu estou fazendo o papel do otimista no painel, né, vendo o copo meio cheio nessa questão, mas vê a vantagem que eu acho que hoje, né, essa própria reunião que a gente tem aqui, se fosse fazer no período de pandemia, teria um custo muito maior, né, e justamente ver a indústria 4.0, não só com o smart manufacturing, mas também o smart working, eu acho que isso ganhou muito. E a outra questão é justamente pegar a cadeia de suprimentos, né, o smart supply chain, smart products e services, ou seja, justamente essa questão de olhar toda a cadeia, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um problema, né, que ela causou problema tanto do suprimento quanto de demanda, né? Normalmente as empresas muito dizem, às vezes tem muita demanda e falta suprimento, ou tem pouca demanda e tem muito suprimento. Ali foi um lugar que faltou dos dois, né? Então isso trouxe oportunidades que não se tinha antes. Então eu vejo assim, qual é a oportunidade? Uma é a própria questão, né? Eu comecei falando que era ruim a gente estar num live e não poder estar pessoalmente, mas obviamente se a gente pensar os custos associados para ter esse painel participando, né, com passagem aérea, diária de hotel, o próprio aluguel das instalações, o evento fica muito mais barato, esse painel é muito mais barato desse ponto de vista. Mas o outro que eu vejo justamente não olhando só para essa questão econômica, que eu acho que tem aspectos que a gente pode ter, mas esses conceitos como engenharia digital, gêmeos digitais, né, eles já passaram com a questão da pandemia a ser muito mais aceito, compreendidos e até demandados, né? Eu acho que isso abre oportunidades muito interessantes. E aí eu vejo que um desafio, né, que esse ponto é justamente quando a gente for para o novo normal, é como achar o nosso ponto de equilíbrio, né, entre o que é o virtual, o que é melhor fazer no físico, o digital e o físico. Eu acho que esse vai ser um ponto importante. Aí eu queria só mostrar um pouco o que a Embrapa procura fazer isso, né, até para justificar minha participação como Embrapa, mostrar assim, a gente mesmo antes da pandemia tinha projetos como esse aqui, um projeto com a Siemens, né, já que eu falei mal da Siemens antes, dizendo que era sistema, mostrar que a gente é parceiro, né? Por exemplo, um sistema de centro de operações virtuais, onde tu tem aqui uma espécie de um VAR das máquinas de ressonância magnética, que você pode, de São Paulo, onde estão selecionados, está no Brasil todo sendo comandadas as máquinas. Isso a gente conseguiu nesse projeto aqui, além de criar um novo negócio, que hoje é exportado, ele faz uma maior eficiência do uso dos hospitais, do uso das máquinas, reduz tempo de espera, né? Então, ou seja, existem oportunidades nesse ponto. A gente também, para o próprio Covid, teve vários projetos. Eu vou só passar rapidinho, mas eu acho que é legal mostrar que a gente vê que a automação, e certamente no CBA tem vários desse tópico, né? Sistema de triagem aqui de pessoas com febre, então uso de câmeras, com aplicação de inteligência artificial, sensoriamento, né? Isso a gente tem projetos, uso de, por exemplo, ultravioleta para descontaminação. A gente tem uma unidade no Instituto de Física de São Carlos, lá na USP de São Carlos, que tem vários projetos que foram já entregues, justamente isso, usando o conceito, né? De novo, triagem inteligente, como associar e poder
poder dar segurança para os próprios profissionais de saúde no tratamento, no atendimento das pessoas com Covid, equipamentos médicos, né? E aí a questão aqui é um projeto com a Braille e o Instituto Eldorado, que é uma unidade nossa, equipamento para oxigenação extracorpórea. E, obviamente, se a gente for olhar no detalhe, isso tem muita automação, tem muito controle, tem muito sensoramento, ou seja, muito tópico vinculado aí ao que é o CBA, né? Aqui aplicativo para remoto de paciente, né? Justamente todo monitoramento que a gente, infelizmente, faz pouco no Brasil com a testagem, e com a testagem você conseguir a pessoa saber que cruzou com alguém que teve, né? Ou seja, a tecnologia permite várias possibilidades, aqui um filtro de uma solução para higienização de ambientes aí com filtros, né, para hospital de campanha também, isso foi uma startup com um projeto. Então, assim, eu vejo oportunidades, mostrou a gente com esse edital, com essa ação que a Embrapi fez de projetos Covid, nós conseguimos contratar mais de 50 projetos desde março até agora, né, justamente mostrando com um financiamento que é desburocratizado, que você não precisa ter um edital, você continuamente colaborar para isso, né? Obrigado. Obrigado, Carlos. O Carlos traz aí mais uma vertente que eu não citei antes, que é a questão da saúde e dos sistemas para healthcare, inclusive em casa ou no trabalho. O nosso próximo painelista é o Celso Nakashima. O Celso é engenheiro parceiro aí da Escola Politécnica, fez toda a sua carreira na Poli, e depois decidiu ir para o mercado, e hoje é um engenheiro da Embraer, inclusive responsável por grandes projetos. Então, o Celso nos dará aí o sentimento da parte da indústria manufatureira, uma das maiores do Brasil, que é a Embraer. Celso, por favor. Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Queria agradecer o convite aí, né? Para mim é uma honra estar aqui com tanta gente aí, né? É importante aí trazendo novas ideias aí, tá? Agradecer ao professor José Reinaldo também. Passei muitos anos ali na engenharia mecânica e mecatrônica ali, né? Cruzando nos corredores ali, né? E realmente depois eu parti, estou em São José, passei para o PH e estou agora de volta em São José aí, tá? Eu queria também compartilhar, não é nem uma apresentação, mas é um apanhado de manchetes aí que eu peguei só para inspirar a discussão. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Sim. Tá, beleza, né? O que eu enxergo, né? Então, minha visão pessoal aí, né? Essa pandemia aí, né? Ela pegou e jogou na passarela que eu falo, né? Várias tecnologias que estavam ali na concentração, né? Então, as tecnologias, eu não enxergo nenhuma tecnologia nova que tenha sido desenvolvida na pandemia, mas muitas delas já estavam presentes, né? Então, a gente já vinha num momento de grande mudança do mercado, né, das indústrias e tudo mais, né, e o que a pandemia fez, ela acelerou, né, então houve uma ruptura, as pessoas precisaram ir para suas casas, né, ficar isoladas, né, e isso obrigou, né, a urgência obrigou que as empresas investissem, né, em adotar tecnologias que antes, né, elas ainda estavam sendo estudadas, né. O home office é o exemplo mais claro, né? Então havia resistências culturais, né? Às vezes orçamentárias, né? Que impediam a adoção dessa solução, né? E com a pandemia veio, a gente tem que trabalhar em casa, então obrigatoriamente as empresas perderam a resistência e adotaram isso daí, né? Não só para o home office, né? Então a automação em geral, né? De distribuição, de produção, né? Digitalização de processos, né? Tudo isso foi acelerado de forma assim absurda, né, durante a pandemia, né? E o que acontece, né, o que eu acho que vai acontecer, né, a adoção em massa dessas tecnologias vai ajudar a derrubar ainda mais o preço, né, das tecnologias que permitem a automação eletrônica, desenvolvimento de software, digital, inteligência artificial, né? Tudo isso vai ficar, né, com uso massivo, né, muito mais barato, e com isso qualquer pessoa consegue usar, né? Então, coisas que antes eram restritas a grandes empresas, né, vão passar a estar disponíveis aí, né, para pequenas, médias empresas ou até para o cidadão comum, certo? E isso vai gerar, né, uma explosão do uso de automação, né? Mais do que isso, né? Então, junto com isso daí, a gente está vendo o 5G, né? Que o 5G vai permitir a gente trocar uma quantidade absurda de informações, uma velocidade sem precedente antes, né?
Então, com isso, teremos aí sistemas automatizados, certo? E interconectados, tá? Isso vai causar, para mim, uma grande modificação, né, na sociedade, tá? Agora, tem várias frentes que a gente pode analisar, né? Vários impactos que podem ser analisados, né? Mas como o tempo é curto, eu queria colocar dois itens, né, que me preocupam bastante, assim, né, com a adoção das novas tecnologias aí, né? Então, o primeiro, né, é a complexidade, né, dos sistemas, né? Então, antes, né, quando eu ia desenvolver um produto, né, eu basicamente me preocupava com poucas interfaces, né? Era o piloto do avião, no caso da aeronáutica, né? Era a torre de controle, né? Era a autoridade certificadora, né? Mas isso está mudando, né? Então, agora, aquilo que eu desenvolvo, né? Ele vai trocar informação com várias outras entidades, certo? Mais do que isso, ele vai trocar informação, ele vai adquirir informações através de sensores, né? E vai tomar decisões por conta própria, certo? Então, isso traz uma complexidade para você desenvolver um produto seguro, né? Que não tem precedentes, né? Então, isso é uma preocupação não só na indústria aeronáutica, né? Mas carros autônomos também, né? Então, como é que eu gerencio, como é que eu desenvolvo um produto, né? Que ele atende ao cliente, né? E ele é seguro, né? Como é que eu garanto que eu analisei todas as possibilidades operacionais possíveis, né? Num cenário em que você está constantemente mudando e trocando de informação, certo? Então, o nosso desenvolvimento, né, passa a ser muito mais complicado, muito mais complexo, né? Como é que eu desenvolvo meu produto, né, cobrindo todas as possibilidades, né, de interação entre as entidades aí, certo? Então, esse é um primeiro ponto, certo? Outro ponto que me traz bastante preocupação também é o aumento da exclusão tecnológica digital, certo? Então, com a adoção de novas tecnologias, né, a gente viu aí no auxílio emergencial, né, quantas pessoas, né, não conseguiram, né, sacar o dinheiro, né, usando o celular ou caixa eletrônico, né? Isso tecnologias que estão aí disponíveis, né, há anos, décadas, certo? E se a gente vai agora aumentar o uso da tecnologia, né, se a gente vai ter, né, atendentes de caixa automatizados, né, se a gente vai ter compras na loja automatizadas, né, então se a gente não tomar cuidado, né, a gente vai excluir uma parcela muito maior ainda da população, né, que não vai ter essa facilidade de usar a tecnologia, certo? E para mim isso aí traz também várias implicações, tá? Mas uma que eu gostaria de trazer, né? Então, que é a colaboração, né? Então, acho que indústria, né, governo, universidades, né, a gente tem que se preocupar muito na formação das pessoas, né, para essa nova realidade, certo? E em duas pontas, né? Então, tem uma ponta ali do desenvolvedor do produto, né, quem vai desenvolver a tecnologia, quem vai desenvolver, né, o avião, quem vai desenvolver o automóvel, quem vai desenvolver a geladeira, né, que vai estar conectada, né? Essas pessoas elas precisam ter uma formação para conseguir desenvolver sistemas complexos, certo? E isso a gente ainda não tem não vejo muito ainda, por exemplo, nas universidades, né? Essa preocupação, né, de sistemas altamente interconectados, né, trocando informações, tomando as decisões próprias, né? A gente tem algumas iniciativas, né? A engenharia de sistemas na FMG, né? Engenharia da complexidade na Universidade de São Paulo, mas isso ainda é pouco, né? A gente tem que os próprios cursos de engenharia, eles têm que mudar para formar profissionais capazes de lidar com alta complexidade, né? Então, profissionais que sejam trabalhar, que estejam dispostos a trabalhar de forma colaborativa, né? Que sejam dispostos a trabalhar de forma multidisciplinar, né? Então, introduzindo na sua equipe, né, pessoas com conhecimentos diferentes, né? Para que o grupo seja capaz de lidar com a complexidade, né? E não mais trabalhar sozinho como a gente é doutrinado, né? Desde ali do primário, né? A cumprir nossas tarefas, a fazer tudo sozinho, né? Então, a gente tem que caminhar nessa direção aí, certo? E do lado do usuário, né, então a gente precisa também ter uma preocupação em ter uma educação mais tecnológica, né, mais introduzindo também a área de exatas, né, fortalecendo, né, o raciocínio, né, matemático, né, raciocínio exato das pessoas, né, para que elas consigam, né, no futuro utilizar aquela tecnologia, né. Então, do lado do desenvolvimento, né, a gente estava até conversando no bate-papo antes, né, a gente tem que usar automação, ter profissionais que sejam capazes de usar automação de uma boa forma, né, não gerando mais complexidade,
mas escondendo a complexidade das pessoas, né? Então, aqui, né, é uma foto clássica, né, do ônibus espacial versus a SpaceX, né? A SpaceX, ela é mais complexa do que o ônibus espacial, né? Ela tem mais recursos, né? Mas isso não significa que ela seja mais complicada de operar. Por quê? Porque a complexidade foi escondida, né? E você mostra, né, para o ser humano apenas aquilo que é essencial, aquilo que ele realmente precisa se preocupar, né? E para desenvolver esse tipo de solução, né, você tem que colocar o ser humano, né, o usuário final, né, no centro do seu desenvolvimento, né? Não desenvolver uma solução porque eu quero, porque eu acho bonito, mas entender qual é a necessidade, né, o contexto onde aquele produto, aquele serviço vai ser utilizado, para aí sim você passar a desenvolver a solução, né, e não o contrário, não desenvolver uma coisa, entregar, né, e aí o processo vem complicado, né, não funciona, né, tem algum tipo de gargalo ali, né, que a pessoa não consegue ultrapassar, certo? Então, isso do lado do desenvolvimento, certo? E do lado do usuário, né, então a gente tem que desenvolver a capacidade de trabalhar com os computadores, né, e não para os computadores, certo? A gente tem que desenvolver a capacidade de ter pessoas, né, que sejam capazes não só de receber informação dos computadores, mas analisar aquilo que ela está recebendo, né, e tomar decisões baseadas, né, turbinadas, né, com o auxílio do computador, né, que não sei se vocês viram, né, tem até o Kasparov falando, né, ele não tenta mais bater a inteligência artificial, ele trabalha junto com ela para jogar melhor, né, então é isso que a gente tem que aprender a fazer, né. Hoje em dia nós temos aí os times mistos, né, centauros que chamam, né, que eles são capazes de bater os seres humanos e os computadores, né, trabalhando juntos, né. E o mais interessante é que os melhores times centauros, né, não são formados por grandes mestres de xadrez. São pessoas que conhecem muito xadrez, óbvio, mas elas sabem usar o computador para ampliar, né, para tomar as decisões, né. Então, essas são as melhores equipes, né. E também no Netflix, né, vocês assistiram esse documentário AlphaGo, né, foi um dos últimos jogos de tabuleiro, né, que o computador conseguiu derrotar o campeão mundial humano, certo? E o campeão mundial, que eu esqueci o nome dele, desculpa, né? Ele fala assim, que depois que ele jogou com o AlphaGo, né, ele aprendeu novas jogadas, né? Então, ao jogar com o computador, ele aprendeu, ele trouxe, né, novas formas de jogar, né? Então, é isso que a gente tem que ser capaz de fazer, né? Então, olhar e trabalhar com o computador como parceiro, né, e não como servo dele, certo? Então, acho que para mim seriam essas as preocupações que eu tenho para o futuro aí, tá certo? Obrigado, Celso. O Celso nos traz aqui mais 2 pontos importantes. Um é a questão do ensino, que, aliás, vai mudar drasticamente, né? Ou seja, mas também o conteúdo, o que ensinar, e o que a gente costuma chamar de simbiose homem-máquina, né? Ou seja, as máquinas são feitas para o uso do homem e o homem se prepara para usar as máquinas. Isso dá uma colaboração perfeita. Bom, o nosso próximo painelista é o Luiz Antônio Aguirre, que vai nos trazer aí o lado acadêmico. O Aguirre é professor da UFMG, vice-presidente da SBA e, portanto, aqui representa a própria sociedade. Aguirre, por favor. Muito obrigado, Zé Reinaldo. Eu quero aproveitar, então, em nome da sociedade, agradecer ao Zé Reinaldo todo o esforço e empenho na organização desse painel e também aos colegas painelistas. Obrigado pela presença. Aqueles que nos ouvem, estou vendo aqui, temos da ordem de 57 pessoas participando. Obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Automática. Muito bem, eu pensei em começar com uma breve retrospectiva. Isso me remete a 2014, né, quando o CBA foi feito em Belo Horizonte. E, à ocasião, nós já tínhamos uma intenção concreta de aproximar a sociedade, também a academia, né, do assim chamado setor industrial, né. E, à época, mais uma vez, nós contamos com a ajuda do Celso. Aliás, o Celso é presença sempre ativa, empolgado. Muito obrigado, Celso. Desde então, nós contamos com você. Quando o pessoal pediu nomes, falei assim, olha, não sei se vai querer, não, mas o Celso é um bom nome. Então, chamaram o Celso. O Celso nos ajudou à época, junto com o Mário Massa Campos, né? E eles aceitaram o seguinte desafio. A ideia, na época, no CBA, 2014, era termos um certo número de artigos vindos da indústria.
E eu prometi a eles o seguinte: os artigos que vocês me entregarem, nós não vamos revisar. Eu não quero gente da academia, né, analisando com os olhos da academia trabalhos que têm a sua origem e que têm outros objetivos, outros alvos, né? Vocês farão a revisão, vocês vão chamar e buscar esses artigos, e o que vocês me entregarem, nós vamos jogar para frente, né? Então, tínhamos na época separado 30 espaços para artigos vindos dessa maneira. Chegamos a ter 28 possibilidades, das quais eu acho que se concretizaram 14. Celso, cheguei a olhar um troca de e-mails nossos de 2014 e eu descobri que tivemos 14 artigos confirmados, submetidos, e acho que esse era um ponto importante, nós dissemos o seguinte: nós não teremos sessões técnicas de indústria. Nós vamos misturar as pessoas, né? Eu quero que, na mesma sessão técnica, tenhamos pessoas, né, que vêm do setor industrial, pessoas que vêm do setor acadêmico, e assim foi, assim aconteceu. Muito bem, foi o primeiro passo, foi a primeira ação, talvez mais concreta, para atingir um alvo que é perseguido desde que eu me entendo por aluno de engenharia. A gente ouve de aproximar essas duas comunidades, né? Não sei exatamente como que as coisas transcorreram, né, nos outros dois CBAs. Tivemos Vitória em 2016 e João Pessoa em 2018, mas agora, mais uma vez, a sociedade tomou um passo talvez mais forte ainda com a criação do comitê, né, de aplicações industriais e de indústria. E a ideia é realmente termos dentro da sociedade um grupo de pessoas especificamente preocupado em estabelecer esse vínculo, estabelecer um diálogo, encontrar pontos em comum e pontos em que somos complementares, né, e realmente fomentarmos essa aproximação. Então, assim, é com muita satisfação que eu constato esse painel, né, dizer para os colegas aí do setor industrial que vocês são sempre muito bem-vindos. Precisamos, né, do input de vocês, da visão de vocês, pelas razões que inclusive já foram levantadas. Muito bem. Um ponto que já me chamou a atenção, né, talvez num e-mail recebido do Zé Reinaldo, também agora nas transparências do Carlos Eduardo, é que essa ideia da automação na pós-pandemia, ela traz uma ideia muito, muito otimista, né? Porque pressupõe que a pandemia passará, né? O pós-pandemia significa, na hora que acabar a pandemia, como que nós vamos operar. E a questão é o seguinte: essa pandemia está levando mais tempo para desaparecer, não para passar, do que a gente imaginava, e ela, antes mesmo de passar, já se fala de segunda onda, e já se falam de outras pandemias, e talvez a pergunta que nós devamos fazer é, muito bem, como fazermos a automação e como mantermos interação entre nós a despeito de situações de pandemia, seja essa da Covid-19 ou qualquer outra que venha pela frente. Então, acho que esses desafios são talvez melhores ou mais realistas do que tentar imaginar como que vai ser depois que a pandemia desaparecer. Tá? Se a pandemia nunca desaparecer, ou ela reduzir, ou ela tem uma outra cara, né? O Carlos Eduardo utilizou a ideia do novo ponto de equilíbrio. Acho que esse é uma questão importante da gente considerar. Então, deixo isso como provocação para aqueles que vierem depois de mim, né? Talvez considerarem esse ponto, seja, e se a pandemia não passar, né? Como é que a gente pode prosseguir? Bom, independente de qual seja o cenário, seja sem pandemia ou com pandemia, uma pandemia diferente, uma pandemia sob controle, ou o que quer que seja, uma coisa é certa, seja, nós precisamos aprender a colaborar e andarmos juntos, né? A trocarmos figurinhas, como se diz por aí, né? E para fazer isso de forma, digamos, melhor ou eficaz, eu acho que precisamos entender melhor qual que é o papel de cada uma das partes, né? Então, se por um lado pensamos em academia, por sua vez,
existem as universidades, que são as instituições de ensino, existem os centros de pesquisa e de tecnologia, existem as sociedades científicas, né? Por outro lado, existe o lado mais produtivo, industrial, agronegócio, a parte comercial também, né? E também tem todo o aspecto do governo, né? Então, são os três lados. E talvez boa parte das frustrações que a gente vive e nessa tentativa de tentar caminhar junto e não conseguir caminhar bem, é porque nos falta entender qual que é o papel de cada um, e às vezes nós tentamos assumir o papel do outro e descobrimos que não temos a condição de fazer isso. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é sentar e falar assim, muito bem, então somos 3 participantes, qual é o papel meu, qual que é o seu, qual que é o do outro, né? E nós vamos tentar colaborar nesse contexto, né? Então, a título só para tentar concluir, né, talvez me arriscar a dizer, talvez um dos papéis da universidade, da academia, e assim mesmo porque o Celso já apontou nessa direção, é claro a parte da formação de recursos humanos, né? Existe um conceito na área de eletricidade, que é o conceito de casamento de impedância. Eu sei que existe na mecânica também, né? As impedâncias ali não são elétricas, né? Mas elas são importantes e o conceito é basicamente o mesmo. Só para facilitar, né, nós precisamos ter 2 extremos com características parecidas que permitam a transferência de conhecimento. Fala-se muito de que nós produzimos conhecimento, mas a transferência desse conhecimento, a transferência tecnológica, ela é muito aquém do que a gente gostaria. Isso é um fato constatável. E me parece que parte do problema, se não a maior parte dele, é falta de interlocução. Então, nós precisamos aprender a formar pessoas que, uma vez que estejam, né, colocadas em certas posições, elas consigam absorver e entender o que nós dizemos e vice-versa, né? Então, acho que o Celso já indicou um pouco nessa direção. Precisamos entender quais são as demandas, digamos, vou usar a palavra do mercado. Por outro lado, devemos resistir à tentação de fazer uma formação específica para atender certas demandas. Nós precisamos sempre prezar pela generalidade, ou seja, formar pessoas que rapidamente conseguirão adaptar a novas situações, as novas demandas, e principalmente essas são as pessoas que terão que fazer essa transferência de tecnologia, né? Quando a gente ouve, principalmente por parte do governo, as críticas, mas não há transferência de tecnologia, a impressão que eu tenho é que desculpa a universidade por isso. Mas a pergunta é o seguinte, será que é só a nossa culpa, né? Ou seja, a gente tenta jogar uma bola, mas do lado de lá não há quem receba a bola, né? Então nós temos que treinar pessoas para receber bola também, devolver a bola para a gente, e assim prosseguimos juntos. Muito bem, então ficam aqui as minhas considerações. Volto a palavra para o professor José Reinaldo. Muito obrigado. Seu microfone, José Reinaldo. Obrigado, Aguirre. O Aguirre pontua a questão da interlocução entre o que a gente chama de triple helix, né? Governo, indústria e academia, né? Isso é muito importante, a gente precisa mesmo saber a quem passar a bola, mas também precisa caprichar no passe, né? Às vezes o pessoal da indústria recebe uma bola bem quadrada, mas é esse a questão da formação, né? Aprender isso também na universidade, né? Antigamente a gente tinha uma separação grande entre academia e indústria, hoje não é mais o caso. Então vamos, falando em indústria, o nosso próximo painelista, que é o Rafael Marçal. O Rafael foi criado do pão de queijo, assim como o Aguirre, né? Vem de Minas Gerais, do Cefet, e durante muitos anos trabalha fazendo o desenvolvimento de projetos de automação da Siemens, né? Rafael, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Uma honra para mim estar na mesa com vocês.
grandes nomes aí que eu tenho referências desde a época de estudante, né? Então é realmente uma honra para mim estar com vocês. E pelo segundo ano seguido, estar representando a CIMES, estar junto com a CIMES, junto com vocês também. Ano passado a gente teve em Ouro Preto, né, no outro evento, né, que é o SBAI, é um outro evento, mas também do mesmo grupo. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês e agradeço o convite à CIMES aí pelo segundo ano consecutivo, estar podendo estar junto com vocês, né? Aproveito para deixar só uma breve mensagem para os estudantes que estejam nos ouvindo. A CIMES é uma grande empresa para começar a carreira, tem um programa de desenvolvimento de talentos que recomendo que vocês pesquisem na internet, é uma ótima oportunidade para começar a carreira. Enfim, a mensagem que eu me programei aqui para trazer, assim, né, já estou na sequência de grandes mensagens aí que foram passadas, então não quero ser redundante de algumas, né, para não ficar batendo na mesma tecla, vou tentar mudar um pouco a ótica, né, assim, a automação pós-pandemia, né, eu acho que é importante a gente analisar que não é só a pandemia que aconteceu no mundo, assim, né? Nos últimos 20 anos nos últimos anos aconteceram alguns marcos e a pandemia agora veio para acelerar, para concretizar que tem que fazer algumas ações, né? Então, só assim, e grandes dessas ações, elas são movidas primeiro, da minha ponto de vista, muito pelo aumento da população mundial, né? Em 200 anos, em 1800, o planeta tinha 1 bilhão de habitantes. Agora, em 2020, temos quase passando os 8 bilhões. Ou seja, em 200 anos, a gente cresceu 7 bilhões de pessoas. Então, isso faz com que o aumento de consumo exponencial, né? Então, esse aumento de consumo exponencial, a gente, na nosso mindset, a gente está acostumado com pensamentos lineares, né? Tanto quando o Carlos introduziu aí a questão, né? A gente via a máquina, a linha de produção com os robôs, a gente já pensava no desemprego, né? Isso é algo que a gente é sempre questionado. Mas eu respondo assim, gente, a questão não é o desemprego que a gente gera, a questão é que o aumento de consumo está crescendo exponencialmente. Então, a automação, ela precisa vir para a gente conseguir abaixar o custo de produção e viabilizar produtos, né, para outras classes, né, trazer mais grupos de pessoas para classes consumidoras. E além desse, e aí eu queria destacar 4 marcos aqui que aconteceu, que eu acho que agora o Covid veio para destacar, né, para concretizar assim esse catalisador. A gente tem um marco legal de saneamento básico, onde 50% da população não tem acesso ao esgoto. Isso é uma situação muito crítica que a automação ela vai ser muito importante para levar saneamento básico para toda a população, né? Grandes acidentes ambientais que a gente teve nos últimos 5 anos aqui em Minas Gerais, e esses acidentes ambientais eles podem ser evitados, né, com tecnologias de drenagem de barragem, de secagem de rejeitos. Enfim, a automação ela tem seu papel importante para evitar acidentes ambientais, para melhorar o saneamento básico. Então, problemas climáticos e respiratórios, né, com a alta emissão de gás carbono, né, a nossa indústria, ela foi construída em cima do petróleo. O petróleo não é só para combustível. O petróleo ele vai para feito borracha, vidro, asfalto, tem vários materiais, é uma cadeia de valor muito grande que é feita em cima do petróleo. Então, mais uma mudança que vai exigir um esforço muito grande. E o Covid agora veio mais um colapso no sistema sanitário, né? Então, assim, eu quis só destacar, né? Os sistemas sanitários, ambientais, respiratórios, são várias coisas que vêm acontecendo no mundo nos últimos anos. E a gente precisa resolver isso com tecnologia. Assim, a tecnologia ela é importante nessa solução, né? E juntar essas 3 forças, né? Realmente são problemas que a gente precisa juntar todas as forças que a gente tem para resolver. Então, né, isso foi uma visão do passado e olhando para o futuro, o que eu vejo, né? O pós-pandemia é difícil falar, como disse o Aguirre, né? Que eu vejo no futuro, assim, o consumo mundial de alimentos deve crescer 20% em 10 anos e o Brasil vai suprir 40% dessa demanda. E quando a gente fala consumo de alimentos vai crescer 20%,
não é só porque então as fazendas vão crescer, não, é toda uma cadeia de valor, é indústria que produz insumo agrícola, é indústria de transporte, são portos, é combustível, é borracheiro, né? Então, assim, são várias cadeias que movimentam com esse aumento da demanda que o Brasil tem um papel importante. O aumento, com a questão da descarbonização, né, os carros elétricos, vai ter um aumento de minerais que o Brasil é muito rico, como nióbio, vanádio, grafeno, que são minerais que são usados para fazer baterias mais leves, mais eficientes. O potencial da floresta amazônica para desenvolver novos remédios, né? Assim, a gente está falando de uma crise sanitária, então a gente precisa de novos remédios. E assim, qual o potencial que a gente tem quando a gente olha na Amazonas, né? A gente vê a Europa, outros países, às vezes explorando mais a Amazonas do que a gente, né? O potencial que a gente tem ali para desenvolvimento de novos remédios. Então, assim, só analisando um pouco alguns marcos que eu acho que trazem demandas tecnológicas que a gente precisa se juntar para resolver, né? E a pandemia como um catalisador disso, porque eu acho que o que a gente está vivendo de automação agora, eu vou resolver tal problema com automação. Né? Antes da pandemia, a gente estava levando banho-maria, não, a hora eu vou resolver. Agora chegou assim, não, agora tem que ser amanhã, tem que resolver, mas tem 5 anos que eu estou te falando isso, você não deu atenção, agora você resolveu dar atenção? O que aconteceu, né? Então, assim, realmente foi um catalisador muito forte que fez com que muitas cadeias se mexessem ali da cadeira para resolver alguns problemas que já existiam, como falou o Celso, né? Muitas tecnologias não são novas, mas elas estão sendo aceleradas. E o dos desafios, né, trazendo a minha experiência mais na indústria de processos, tá? Minha participação maior é na indústria de processos, mineração, química, óleo e gás. Um desafio muito grande que eu tenho visto é o seguinte, na indústria de processo de automação, geralmente a parte de, a empresa tem 2 departamentos, assim, né? O TI, que é a tecnologia de informação que cuida da parte de redes da corporação, e a parte de OT, que é a parte de Operation Technology, que cuida das redes de automação. E esses 2 departamentos não se conversavam muito, eles são meio separados. Um quer colocar o antivírus, o firewall, o outro, nossa, se você colocar esse firewall aqui, você vai me trazer um problema. Então, assim, a pandemia acelerou esses 2 departamentos, agora tem que conversar. Porque para mim acessar da minha casa a planta, eu preciso passar pelo TI. Então, assim, trouxe uma aceleração que esses times têm que conversar, encontrar soluções, né, de cibersegurança, porque, assim, como a gente estava conversando antes, o que acontece, né? Quando eu, na minha casa, que conecto um sistema na internet, se eu tiver um problema aqui de vírus, alguma coisa, eu formato meu computador, não tem problema. Eu fico um dia sem o computador, qual que é o impacto da minha vida se eu ficar um dia sem computador? Eu uso o celular, eu fico meio ausente por um dia para arrumar meu computador. Qual que é o impacto na indústria se o computador principal lá pegar um vírus? Entendeu? Você tem que parar a empresa, uma parada de emergência, você causa um prejuízo gigante, você pode causar um acidente. Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas são fáceis, porque na nossa vida pessoal a gente está acostumado com algumas facilidades, né? A gente está acostumado com algumas facilidades de inteligência artificial, né? A Alexia, mas na indústria a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar, as coisas na indústria não podem falhar. As coisas na indústria têm que funcionar com robustez, tem que funcionar sem parar, 24 horas, por 10 anos, às vezes sem parar. Isso é um fator crítico, né, importante que a gente tem que ir trazendo soluções. E o que trouxe a pandemia também, a questão de times remotos, né, as engenharias, grandes projetos complexos, né, às vezes tem 40 pessoas trabalhando em paralelo, antes 10, 20 pessoas trabalhando em paralelo, agora cada um em casa, né? Os trabalhos, não dá para gerenciar isso mandando arquivo por e-mail, manda para lá, vem para cá, né? E na indústria, quando eu estou trabalhando com uma informação errada, uma informação atrasada, o que acontece? Antigamente, os projetos eles aconteciam assim, né? Eu tinha uma ideia, eu quero fazer um produto X. Eu chamava o engenheiro de produção,
o engenheiro de produção chamava o engenheiro mecânico, o engenheiro mecânico chamava o elétrico e o elétrico de automação. Só que os projetos era assim, o engenheiro mecânico terminava o projeto, chamava o elétrico terminava o projeto, chamava o de automação. Agora agora todo mundo quer trabalhar em paralelo, né? Eu estou aqui desenvolvendo um sistema de automação, o cara está mudando, a empresa está mudando o produto. Não vou fazer mais o produto, vou fazer agora álcool em gel, não vou fazer mais cerveja, não, vou fazer álcool em gel. Assim, muda o produto, sim, é uma flexibilidade muito grande, né? O consumidor exige isso, né? O consumidor, né, lá na indústria de manufatura, quando o Henry Ford criou a linha de produção, né, ele falou para o consumidor: você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. Né? Você pode escolher a cor do carro, desde que seja preto. Agora, o consumidor quer escolher a cor do LED da luz interna do carro, a cor do fio que costura o banco do carro. Né? Como é que você gerencia essa demanda do consumidor de tanta customização? Né? Como é que você desce com ela para a linha de produção? Você entregar o produto customizado e que o consumidor comprou, porque o consumidor está cada vez mais exigente. Então, assim, é isso, minha mensagem. A gente tem um aumento exponencial do número de consumidor. O mundo não é linear mais, o mundo é exponencial, é uma avalanche de tecnologia. Tá? A indústria 4.0, ela não atende só a indústria, ela atende a indústria, ela atende o governo, ela atende saúde, ela atende hospital. Todos os setores da economia estão sendo impactados pela indústria 4.0, porque são tecnologias que podem revolucionar qualquer tipo de setor, não é mais só a indústria. Né? Então, diferente do que foi a indústria 3.0, que foi a automação, bem voltado realmente para a indústria. Então, acho que minha mensagem é essa, que nós estamos numa era exponencial de tecnologia, é uma avalanche de tecnologia, é uma avalanche que os decisores não sabem nem como priorizar onde que ele vai investir. É tanta coisa, é tanta novidade, que eu não sei nem qual que eu escolho, nem qual que eu faço primeiro. Assim, é um desafio muito grande, e por isso vai exigir profissionais muito qualificados, profissionais que estejam dispostos a estudar mesmo, que não espere que tudo caia pronto, não espere que o Google dê todas as respostas, tem que ir testando aos poucos, porque é muita coisa, é muita tecnologia. Obrigado, Rafael. Obrigado. Acho que o Rafael trouxe aqui algumas coisas interessantes. A primeira delas, em termos de aplicação, é a questão do bem-estar social. A tecnologia tem que atender isso também, inclusive o cuidado intensivo com a saúde, e um problema que antes era lúdico e agora é de sobrevivência, que é a questão do meio ambiente. Né? Tudo isso temperado pela mudança em termos de integração na própria indústria. Né? Acabou o taylorismo, os departamentos, e todo mundo tem que trabalhar em equipe multidisciplinar, certo? E virtual. Mas, enfim, obrigado, Rafael. Muito obrigado. Então, vamos ao nosso próximo painelista, já falando na questão dos alimentos que você citou. Então, vamos para o agronegócio. Então, eu convidaria agora o Walter Castelhano de Oliveira. O Walter tem uma formação híbrida, começou na computação, depois foi para a engenharia mecânica e, no final, é professor da FATEC, acabou se dedicando a atender, do ponto de vista tecnológico, o agronegócio. Walter, por favor. O seu microfone está bloqueado. Já sou. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Professor Reinaldo, obrigado pelo convite. Prazer participar de um painel com todos aqui. E, como o professor Daniel falou, eu tenho uma formação meio eclética, né? Eu vim da computação e passei para mecânica e tal. Trabalhei em telecom, trabalhei com indústria. Hoje eu dou aula na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Não sei se todos, quem não é de São Paulo, em geral, não conhece as FATECs. Nós formamos tecnólogos, tá? E trabalho num curso especificamente de gestão de serviços. Tá? Nós temos pesquisas no agronegócio e cidades inteligentes, junto com um centro de inovação tecnológica que tem em Indaiatuba, com pesquisas dessa área. E fui me meter com startups, há um tempo atrás, do agronegócio. Estou aqui, na verdade, mais pela startup, né, professor, do que pelo resto. E nós temos uma startup, o AgriFlix, é um Netflix do agronegócio, é um local gratuito,
para conteúdo do agronegócio. E, bom, o mundo do agro, eu vou falar um pouco aqui. O Rafael começou um pouquinho, né, Rafael? Eu vou completar um pouco o gancho que você colocou aqui, tá certo? Então, eu vou só, não vou apresentar, mas eu vou só organizar um pouco aqui o meu raciocínio. Nós tínhamos, antes da pandemia, basicamente três ameaças gritantes. A segurança física, tá? Os atentados, tal, segurança da informação, que estava se avolumando de uma forma grotesca, e a segurança alimentar. Eu vou dar alguns dados daqui a pouco, para não completar um pouco o que o Rafael falou. Tá? E agora temos a segurança da saúde, que ela é, junto com a física, talvez seja hoje a mais gritante de todas, que está mexendo com o nosso cotidiano, com o nosso modo de pensar, modo de vida. Né? Bom, alguns dados, tá? De antes da pandemia com previsões de futuro. Tá? Hoje nós temos um mundo com 7.800 bilhões, 7,8 bilhões de pessoas, tá bom? É um release das Nações Unidas de 2019. Em 2030 teremos 8,5 bilhões. Em 2050, 9,7 bilhões. E em 2100 vai 10,9 bilhões de pessoas. Não é um crescimento exponencial, mas é muito grande. Muito grande. Né? E o problema é a expectativa de alimentação. O que acontece? Há uma expectativa de melhoria nas condições da alimentação. Não só no número de pessoas, mas do consumo de proteínas. Certo? De longevidade, de tudo. Então, de 2010 a 2050, espera-se um aumento de 70% na produção de alimentos. Certo? Se nós não tivermos esse aumento de 2010, já passamos de 2010 a 2050, 70% de aumento de produção. Bom, paralelamente a isso, vamos lá ver os protagonismos que a gente espera aí do mundo. Tá? Isso também antes da pandemia. Tá? A Pricewaterhouse fez uma pesquisa, soltou um relatório, não sei se todos aqui já viram ou não, é o PwC 2050, de 2017. Tá? Eu não vou falar nada, vou só comentar alguns tópicos dele, que a expectativa em 2050 é que a China seja o maior PIB do mundo, tá certo? Com 50 trilhões de dólares. Tá? A Índia, em segundo, coisa interessante, com 44 trilhões, os Estados Unidos com 34, a Indonésia com 10 e o Brasil em quinto com 7,5, menos de 20% do PIB da China. Tá? E o importante é no que os países vão ser calcados, tá? no que a economia vai estar baseada. Então, a Índia nos serviços, tá? Que é o que chama a atenção, que é o que me interessa, né, professor Reinaldo? Desde muito tempo, uma influência do professor Reinaldo aí. E o Brasil no agronegócio. Tudo isso que eu coloquei para chegar no protagonismo do Brasil, sendo a quinta economia do mundo, passando a Alemanha, Inglaterra, Japão, todos para trás, porque somos um país populoso. Se nós observarmos 5 maiores economias do mundo em 2050, serão países com população extensa: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Certo? São regiões do globo com muita gente. Certo? E o Brasil com agronegócio. Tudo que eu já chego na pandemia, tá certo? O Brasil aumentou a produtividade agrícola. Nos anos 70, nós produzimos 37 milhões de alqueires. Nós usávamos 37 milhões de alqueires para produzir 37 milhões de toneladas. Ou seja, 1 tonelada por alqueire, por milhar de alqueire, mais ou menos. Hoje, tá, o Brasil usa 63 milhões de alqueires e produz 237 milhões de toneladas. A nossa produção cresceu 500%, a nossa produtividade cresceu 500% e a nossa área cresceu 70%. Certo? Ou seja, o Brasil já vem se destacando e a tendência é que se destaque cada vez mais na tecnologia e na capacidade de explorar melhor a sua terra. Certo? O Brasil hoje é o primeiro colocado em vários produtos. Laranja passou a ser o primeiro produtor de soja agora, na virada, na safra
2020, 2019, passou a ser o maior produtor de soja do mundo, tá certo? E produtos produtos não como é que eu vou falar, de alto poder, de alto valor agregado, mas de produção que o mundo como um todo necessita, certo? Bom, desafios do agro. Então, nesse contexto, quais são os desafios do agro antes da pandemia? Tá bom? Tecnologia crescente, principalmente agrodigital. Tá? Hoje, uma fábrica de equipamentos agrícolas não dobra mais ferro, ela se preocupa muito mais com a tecnologia embarcada do que fazer equipamentos agrícolas. Tá? Onde pega é o digital. O homem do campo, tá? E toda a cadeia sabe cultivar. Aí vem o que eu queria colocar, que eu quero chegar. Ele sabe cultivar, sabe fazer a produção e vai melhorar isso. Temos Embrapa, temos várias instituições fazendo isso. O problema é a aproximação dos domínios entre o agrícola e a tecnologia. Esses dois mundos hoje ainda não se comunicam de forma adequada. Falta muita gente qualificada no campo. Então, hoje há uma carência de pessoas qualificadas em tecnologia, em uso, até na aplicação de tecnologia agrícola no campo. Certo? E o volume de dados hoje crescendo cada vez mais. Se nós falamos que o mundo gera dados de consulta na web, os equipamentos agrícolas e a forma de agricultura que se usa hoje, tá, gera um volume de dados enorme que precisa ser tratado. Tá certo? E a conectividade do campo, que é outro problema seríssimo. Hoje, 72% das estabelecimentos rurais não tem conexão. 72%. Não tem conexão. A pandemia. O que a pandemia trouxe eu vou colocar de benefício para o agro como um todo? Tá? Uma nova cultura, uma quebra de barreiras, uma quebra de uma aproximação de domínios. Antes, o agricultor que tinha uma grande resistência por não ter conhecimento tecnológico, hoje, para a proteção da sua família, do seu estabelecimento, ele concordou com uma série que aconteceu no mundo como um todo. Mas para o agronegócio foi um ótimo, se é que a gente pode falar dessa forma, tá? Foi um ótimo resultado da pandemia. Tá? Houve uma facilitação dessa comunicação, e o que permite a gente ter agora a cidade apoiando o campo com muito mais facilidade, sendo que a conectividade continua sendo um problema, está sendo resolvido, deveria ser exponencial a solução, mas ela não é exponencial. Ela ainda anda a passos não muito largos. Tá? O campo digital, mas a conectividade ainda é o problema. Bom, e aí, estou terminando o tempo, está terminando o tempo aí já, né, professor? Está no meu tempo aí já, né? Tá? Hoje nós temos um modo de produção novo, uma quarta onda no Brasil, que são sistemas integrados. Tá bom? Hoje você tem locais no interior do país produzindo 7 vezes numa mesma área. Não no mesmo talhão, mas numa mesma área. Tá? A integração requer um uso de tecnologia intensivo, conectividade e serviços. E uma servitização intensa, porque o agricultor não vai ter condições de conhecer tudo, nem ter todo o equipamento que ele precisa para os vários tipos de cultura, que é um caminho para se ter uma melhora de produtividade, uma melhora de uso do solo, de uso de defensivos e outros fatores. Tá bom? Ia falar de startup, mas eu vou parar, porque só um dado, quando eu era recém-formado, a cada 100 empresas, 100 negócios novos, 3 vingavam. O engenheiro que virava suco. A estatística era 3 para 100. Cada 100 tentativas, 3 funcionavam. Com startups, tá, nós temos 1000 para 3. A cada 1000 startups, 3 sobrevivem. Tá? Nós temos um grande conjunto de jovens, de inovadores, começando com startups. Isso nós temos também que nos preocupar. A indústria tem que se preocupar um pouco com isso, porque muita indústria está usando o espírito de startup para substituir muita inovação e muito trabalho de inovação. Tá bom? Obrigado, professor. Fechado aqui há tempo. Obrigado, Walter. O Walter nos deu um panorama aí da questão tecnológica do agronegócio.
com um detalhe aí que o agronegócio precisa absorver o IoT, portanto depende muito de conectividade, e terminou colocando uma coisa muito importante para a inovação, que é a startup, né? Isso reflete em todas as outras colocações, porque nós não formamos os nossos alunos para serem empreendedores, né? Mas, enfim, é algo que fica aí para a gente discutir também. Bom, vou chamar o último panelista. Na verdade, a gente estava em ordem alfabética, vamos sair, porque a Vânia começava com V, né? E o Sandro Brevausta veio substituir a Vânia, que teve uma reunião importante. O Sandro é professor da Universidade Federal do Amazonas, esteve no Porto fazendo pós-doc em Gestão Industrial e Indústria 4.0 e está associado à Associação do Polo Digital de Manaus, ou seja, exatamente ligado com a questão de inovação tecnológica das empresas do Polo de Manaus. Sandro, por favor, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado e espero contribuir. Vou apenas colocar uma apresentação aqui rápida. Eu acredito que todos estão vendo minha tela, né? Então, o congresso. Bem, eu resolvi pegar o tema de automação pós-pandemia e inserir uma discussão sobre exatamente a questão da maturidade e prontidão das organizações, sobretudo em relação à questão da manufatura avançada, da indústria 4.0 e, portanto, a discussão da maturidade e prontidão, ela tem, de um lado, um viés mais de gestão e processo e, de um outro, o viés mais da tecnologia. Portanto, tudo aquilo que a gente perceba como solução para uma melhoria industrial ou por uma planta ou por um negócio, vai passar pela gestão, processo e tecnologia. E aí a relação entre elas vai dar um número, um grau de maturidade mais adequado para essa empresa. Só para ilustrar rapidamente, vocês, eu não sei se todos se lembram, mas acredito que sim, não é? O tempo médio de um pit stop da Fórmula 1 em 1990 era em torno de 10 segundos. Então, era aquela realidade de 1990 e já era uma boa equipe, né? Bom, e o pit stop de hoje, do ano de 2020, quer dizer, algum período depois, exatamente em torno de 2 segundos. A última equipe que fez foi 2,1 segundos. Então, uma realidade muito diferente. Eu acredito que a gente esteja vivendo exatamente esse novo pit stop, essa necessidade de nós termos mais maturidade e prontidão para reagir a uma nova realidade. Alguns colegas comentaram um novo equilíbrio, uma nova ordem, enfim. Mas, de uma certa forma, a mudança dessa visão que eu estou, de uma forma ilustrativa, trazendo, é exatamente aquilo que nós estamos passando. E portanto, a ideia que se tem é que é um olhar muito mais reduzido da cadeia de valor, reduzido no sentido do tempo de atravessamento, do lead time, na necessidade deste processo de reativo. Portanto, nas fronteiras, nós temos o maior risco de perda da cadeia de valor, isso é muito importante. E um caso interessante que, quando se tem visibilidade e agilidade da cadeia, a gente vai ter uma redução do efeito chicote, que, aliás, o efeito chicote logístico, ele foi causado pelo processo pandêmico, seja no início da pandemia, seja na saída da pandemia. Vocês notam que nós temos alguns segmentos industriais, alguns segmentos da economia que não estão conseguindo repor, que não estão conseguindo colocar o seu produto, seja de fornecimento de matéria-prima, seja de produto acabado. Então, esse efeito chicote também é bem preocupante. Por outro lado, uma pesquisa recentemente que nós fizemos no âmbito do Polo Industrial de Manaus, né, com as principais empresas, nós detectamos que 84% está investindo muito em controle e automação, coleta de dados da manufatura, etc. Mas olha que coisa interessante, pouco impacto na cadeia de valor, baixo impacto na cadeia de valor. 71% possui sistemas de coleta fabril, o shop floor, etc. Porém, apenas 45% utilizam os seus dados para fim de tomada de decisão. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que
Ora, se eu tenho um impacto, ilustrativamente eu estou trazendo o efeito chicote, né? E eu tenho uma geração de dados, mas eu não tenho uma base de gestão de processo de tecnologia que utilize esses dados para reduzir esse efeito, eu vou trazer, então, portanto, vou continuar, melhor dizendo, com efeitos em toda a minha cadeia de manufatura, de distribuidores, de varejistas e assim por diante. Isso vai ter, obviamente, alguns problemas, sejam eles logísticos, sejam eles de gestão, sejam eles até mesmo tecnológicos e etc. E, portanto, nos leva a um processo de que, olha, talvez uma automação pós-pandemia, no momento de tentar reduzir esse efeito chicote, seria um aspecto de uma automação mais colaborativa, né? Eu trouxe até aqui um exemplo de uma fábrica no polo industrial, um braço robótico com uma automação bastante colaborativa dentro de uma linha bem híbrida. O efeito desse tipo de questão é o seguinte, é que nós vamos ter, então, um olhar da cadeia de valor, focando na cadeia de valor, nas fronteiras, obviamente, nas fronteiras e nas microfronteiras, por que não? Isso vai automação para mitigar o efeito chicote, reduzir o tempo de atravessamento, portanto, redução do lead time. Bom, como que se faz isso? Se faz isso, de fato, dando consistência ou consolidando o CPS, né, o Cyber Physical System. Isso você vai ter mais interoperabilidade nas fronteiras, principalmente. Quanto mais interoperabilidade se tem, menor o risco de perda de valor. E no âmbito do processo fabril em si, eu foquei no processo fabril, mas uma ampliação do Digital Twin. Acho que seriam essas as questões. E aí nós temos uma resultante interessante que foi comentada pelo Carlos, que é exatamente a questão do processo, produto, serviço. Então, de um modo geral, a minha visão da questão da pós-pandemia, da automação pós-pandemia, seria exatamente para mitigar, né, as perdas, vamos chamar assim, da cadeia de valor, diminuir o efeito chicote, né, dentro do sistema logístico, introduzindo tecnologias que, de fato, impactem não só no processo, mas como também na cadeia de valor. Ok? Seriam essas as minhas considerações. Muito obrigado, Sandro. O Sandro recupera uma discussão que permeou os outros painelistas, que é a questão da fusão entre produto e serviço, né? Quer dizer, deixa de ser o produto puro. Essa é uma das grandes mudanças que se avizinha. E colocou a questão do PIM 4.0. Aliás, apresento a vocês um dos autores, o autor do PIM 4.0, que é o Sandro. Então, ele trabalhou exatamente na questão do índice de maturidade. Isso é importante, porque, como seguindo a metáfora do Aguirre, esse é o problema, né? O receptor espera receber uma bola com prontidão e maturidade, enquanto que aquele que dá o passe está pensando nas perspectivas mais amplas, né? Então, o receptor precisa entender que, para ter prontidão e maturidade, não se começa da prontidão em si, das perspectivas mais amplas, alguém está correto, e vice-versa, né? Tá certo? Aquele que manda o passe tem que entender que tem que chegar na outra ponta com precisão e maturidade, não dá para chegar como uma coisa muito genérica. Essa é uma coisa importante nessa relação, que é fundamental, eu acho, para que a gente saia esse imbróglio. Eu não sei, como diz o Aguirre, eu não sei se a pandemia vai passar, acho que tem a perspectiva de ter outras, né? Mas, com certeza, o mundo tem que se preparar para conviver com elas, e conviver e sobreviver, né? E a tecnologia é fundamental para isso. Bom, eu peço desculpas a vocês pelo problema inicial aí do sistema, né? Nós temos pouquíssimo tempo, porque daqui a 5 minutos começa a assembleia da SBA, né? Às 19 horas. Então, se vocês quiserem levantar alguma coisa ou alguma pergunta, mas eu proponho, já que a gente não vai ter muito tempo para perguntas, que vocês enderecem essas perguntas pelo chat. E eu gostaria de apresentar, que agora está aparecendo a foto, o co-chair dessa sessão, que é o Javier Martínez Silva. O Javier é do Centro de Pesquisa da Samsung, da CIDIA, que também fica em Manaus, né?
O Javier, acho que vocês estão vendo agora aí com o Oi, microfone ouvido. olá a todos aí, professor. Eu simplesmente queria fazer uma colocação, e o seguinte: o mundo não estava preparado para essa pandemia. O nosso país também não estava preparado, certo? Agora a questão é a seguinte: será que a gente está preparado para uma vacina? Será que em questões de logísticas, de infraestrutura, a gente está pronto para uma vacina? Infelizmente, agora o professor Sandro, com o chamado efeito chicote, me deixa um pouco desanimado. Mas eu acho que a nossa função nessa sociedade é precisamente tentar integrar as soluções de automação e tentar um pouco melhorar os nossos processos para não ficar para trás. Então, essa era a colocação que eu queria colocar. Muito oportuno, Javier, porque esse é um problema premente, né? Não é um problema para a semana que vem, é um problema para ontem. Né? Nós vamos ter que melhorar e contribuir com os processos industriais que fabricam a vacina e muito com os processos logísticos, né, que automatizam a distribuição. Inclusive o problema da usina de frio, porque algumas vão requerer 75 graus abaixo de zero para poder conservar. Né? Bom, gente, nós temos só 3 minutos, acho que não vai dar muito tempo para perguntas, então eu sugiro que vocês enviem as perguntas por e-mail. Pode ser para mim ou para o Javier. O meu e-mail é simples, é reinaldo@uspbr. O Javier, você podia deixar o seu também, aí eles podem escolher para qual e-mail mandar. Né? javier.silva@cidia.com. Isso. Então, vocês podem enviar os e-mails com as perguntas e, se querem que a pergunta seja respondida por qualquer um, por alguém específico deste painel, ou por todos, e a gente vai, com a colaboração aí, mais uma vez, dos nossos painelistas, selecionar em bloco as perguntas, para não ter que ficar uma a uma, e passar para eles para que vocês tenham uma resposta. Né? Nós teríamos 30 minutos de perguntas, mas infelizmente os percalços do início não vão permitir que a gente entre nisso. Vamos ter que nos preparar para a Assembleia da SBA. Eu agradeço a presença de todos, em especial dos painelistas, né? Muito obrigado por aceitarem o convite e espero sinceramente que isto seja o início de um grande debate e relacionamento entre a academia, o Estado e até, na medida do possível, instituições do governo. Né? Eu acho que essa é a grande demanda para o futuro, essa sempre foi a grande aspiração de automática, como pontuou muito bem o Aguirre. Eu espero que, Aguirre, dessa vez vai, né? Então, vamos esperar que agora deixe de ser uma aspiração e que se concretize de fato. Né? Tá certo? Muito obrigado a todos. Tá certo? Até uma próxima oportunidade. Vamos nos preparar para a Assembleia. Né? Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite aí. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Conversa. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.